River Plate acompanha a situação de De La Cruz. Equipes do mundo árabe também monitoram o uruguaio. Reviravolta com Cebolinha. Atacante perde espaço com Leonardo Jardim. Flamengo divulga imagens da atividade deste domingo com Saul treinando normalmente. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A atividade no CT Jorge Elao Ninho do Urubu segue a mil. O time se prepara para encarar o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira. Está acabando a data FIFA e o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo será fora de casa, lá em Bragança. E a novidade ficou por conta aí do volante espanhol Saul Niguez, que treinou normalmente com o grupo pela primeira vez. O jogador terminou aí a última fase de transição e hoje participou com os atletas que o Leonardo Jardim tem à disposição, né? Alguns foram convocados durante esse período data FIFA e a grande novidade foi essa agora, o mês de abril, prepara o retorno de Saul Niguez, que fez aí uma cirurgia no início do mês de janeiro e ele voltou antes do tempo, né? Surpreendendo geral. Então, parabéns aí pelo retorno, que possa voltar mais forte aí. Futebol, ele tem, isso aí a gente sabe, né? Não pode negar. E que ele possa voltar aí mais forte e ajudar o Flamengo dentro de campo é mais uma opção ali pro meio, né? Pro técnico Leonardo Jardim. Todo mundo tá evoluindo, inclusive a condição física do Saul, que voltou mais magro, tá fininho aí. O Saul tem as imagens nas redes oficiais do Flamengo. Então a atividade de hoje contou com o retorno do volante espanhol. Bom, vamos falar aqui do atacante Everton Cebolinha, que está perdendo espaço com o técnico português. Segundo a informação do GE, o portal GE trouxe aí uma notícia envolvendo o técnico Leonardo Jardim, que na próxima semana completa um mês comandando o time, passou rápido, né? E aos poucos vai dando aí a sua cara à equipe rubro-negra. Entre as mudanças promovidas no período está a queda de participação do atacante Everton Cebolinha, um dos jogadores que perderam espaço desde a saída do ex-técnico Filipe Luiz. Aí teve uma reviravolta, né? Porque quando o Flamengo tinha o Filipe Luiz, a torcida em peso pedia a titularidade do Everton Cebolinha. Agora, tem muita gente pedindo a titularidade do Samuel Lino, que melhorou com a chegada do Leonardo Jardim. O Cebolinha começou a temporada com muita moral, era o atleta que tinha mais participações em campo, né? De gols, ao lado de Jorge Carrascal. Ao todo, haviam disputado 12 partidas. O cenário, porém, se alterou aí com a chegada de Leonardo Jardim. Em 5 partidas, Cebolinha foi titular apenas uma vez, entrou no segundo tempo em 2 oportunidades e não atuou em outras 2 partidas. Números de Cebolinha no ano são 15 jogos, é o terceiro, né, com mais jogos na equipe, 3 gols, né, é o terceiro na equipe, 1 assistência, é o quarto na equipe. Em seu primeiro jogo, o técnico português optou por iniciar com Samuel Lino na final do Carioca contra o Fluminense. O ponta não teve uma boa atuação, diferente de Cebolinha, que entrou muito bem no segundo tempo, deixando até uma boa impressão. No jogo seguinte, contra o Cruzeiro, os papéis se alteraram, né? O Cebolinha começou como titular, foi muito mal, e o Samuel Lino entrou no segundo tempo muito bem. Inclusive o Lino foi responsável por uma assistência na vitória por 2-0 diante do Cruzeiro. Desde então, Cebolinha não foi mais titular. Além do crescimento do Lino, né, em campo, e a queda de frequência aí de Everton Cebolinha, ocorre uma mudança tática no time do Flamengo. O Leonardo Jardim tem priorizado aí um jogo mais compacto, com associações por dentro e jogadores povoando aí a área adversária. Contra o Remo, Lino conseguiu essas premissas. Em um lance de ataque, o jogador se apresentou numa região mais central que era acostumado, tabelou, se aproximou da área para marcar, está muito participativo o Samuel Lino. Ao fim do jogo, o técnico explicou aí as opções. É uma temporada que caminha para ser a última de Everton Cebolinha, ele mesmo já externou isso quando foi perguntado. Ele falou, olha, eu não vou renovar com o Flamengo e em dezembro eu estou partindo para outro clube, né? Eu vou definir aí
o meu futuro, mas eu não fico no Flamengo. Ele que chegou em 2022, tem contrato até dezembro agora desse ano de 2026, já indicou que não deve renovar o seu contrato. Enquanto sua passagem não termina, o atacante permanece na briga por um lugar entre os titulares. Deixa aqui nos comentários quem você prefere ali na ponta esquerda, Cebolinha ou Samuel Lino? Quem tá jogando mais? Quem tá jogando melhor? Deixa aí porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, meio do ano a gente vai ter algumas contratações. O Flamengo vai ao mercado, né, reforçar a sua equipe, mas poderemos ter muitas saídas, né? A gente já falou aqui do Gonzalo Plata, falamos do próprio Cebolinha que sai no final do ano, mas ali na janela do meio do ano, que é a próxima janela após a Copa do Mundo, poderemos ter a saída de Gonzalo Plata, entre outros atletas, inclusive o meia uruguaio Nicolás de la Cruz. Pode ser negociado pelo Flamengo, alguns clubes já estão aí monitorando a situação do meia, inclusive o River Plate tem um interesse no retorno do jogador, nunca falou abertamente, mas acompanha a situação aí do uruguaio, e agora clubes do mundo árabe também sondaram a situação do jogador que está aí na data FIFA, né? Foi convocado pela seleção uruguaia, ainda não entrou em campo, deve jogar aí nesse segundo jogo do Uruguai, e o De La Cruz perdeu muito espaço no Flamengo, né? E terá aí a sua situação avaliada no meio do ano. O jogador, inclusive, vem sendo muito pouco utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, somando 29 minutos em campo apenas desde a chegada do técnico português. O meio-campista foi contratado pelo Flamengo sob grandes expectativas, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Essa aí foi a verdade. A gente sabe que o De La Cruz tem futebol, né, para jogar no Flamengo, só que é um problema constante aí nos dois joelhos, não consegue jogar todo o jogo, né? Aí tem que fazer um trabalho especial de fortalecimento, enfim. Então a gente não pode contar com o De La Cruz em vários jogos, não joga em gramado sintético, não joga em altitude, então é realmente muito complicado. Desde que chegou ao Flamengo, o De La Cruz participou de 82 jogos, somando 4 gols e 6 assistências. Na carreira, além de Flamengo e River, o jogador ainda atuou com as cores do Liverpool de Montevideo, do Uruguai. Você é a favor ou contra da venda de La Cruz? Você queria a permanência do jogador? Acredita numa volta por cima ou não? O Flamengo pode vender o uruguaio. A sua opinião é muito importante pra gente. Esse clube do mundo árabe não foi revelado, né, o nome, né, mas houve sim um contato com o staff do atleta. A ver, né, na Copa do Mundo, se ele será convocado, se vai jogar, se será valorizado. Os clubes estão de olho, os clubes estão atentos. E o Flamengo deve definir aí a situação, o destino, né, o futuro do uruguaio Nicolás de la Cruz. Teve aquela polêmica toda com o Runco, né, médico que deixou o Flamengo. E a gente vai acompanhar toda essa situação. Qualquer novidade, a gente informa aqui para o torcedor rubro-negro. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, é muito importante o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Lembrando que o Flamengo enfrenta na quinta-feira o Red Bull Bragantino fora de casa e no domingo recebe o Santos no Maracanã. Será que o Neymar vai jogar, hein, contra o Flamengo? Rapaz, no passado o Flamengo perdeu lá, né, na Vila Belmiro. Neymar estava em campo naquela oportunidade e agora teremos aí Flamengo e Santos domingo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!